Guarapiraba e sou responsável pelo Laboratório de Química Orgânica e Medicinal, localizado aqui no bloco do Núcleo de Ciências Exatas, né? Especificamente, né, a gente trabalha com a síntese, caracterização, identificação de compostos orgânicos que possam ter potenciais atividades biológicas, né? E, em geral, o nosso grupo de pesquisa, ele dedica os seus esforços para a preparação de substâncias em 3 vertentes diferentes, né? A primeira, desenvolvimento de substâncias, né, da classe das cumarinas e naftoquinonas, que possam ter potencial aplicação como compostos que possam atuar contra a doença de Chagas. Então, são compostos que possam ser tripanocidas ou ter atividade tripanocida. Uma segunda vertente seria a vertente de desenvolvimento de compostos para avaliação biológica de fatores de proteção solar e também inibidores da enzima tirosinase, uma vez que vários processos, por exemplo, que estão associados a câncer de pele, escurecimento de frutas, enfim, né, vários processos que têm a ver com manchas na pele estão associadas à enzima tirosinase, tá? Então, o nosso foco é desenvolver, né, um produto, ou seja, o filtro solar, a partir de substâncias orgânicas, que possa atuar tanto de maneira preventiva, mas também de maneira protetiva quanto contra uma eventual possibilidade de se haver um câncer, tá? Uma terceira vertente seria o trabalho que a gente faz com as naftoquinonas, que é o trabalho para cicatrização, né? E aí, nesse caso especificamente, a gente trabalha com cicatrização numa condição muito especial, de dificuldade de cicatrização, que é exatamente a cicatrização em condição de diabetes, tá? A gente trabalha especificamente nessas 3 vertentes. É interessante dizer para nós que, em geral, as pessoas abrem foco em doenças. Nós da Química Orgânica, em geral, pela complexidade das classes de compostos, a gente, em geral, se especializa em estudar classes específicas. O meu laboratório, atualmente, tem se desenvolvido para estudar substâncias derivadas da classe das cumarinas e das naftoquinonas, tá? E aí, outros grupos associados a substituições nessas estruturas. Em geral, a gente tem uma gama de métodos ou metodologias que podem ser aplicadas, sobretudo na parte de síntese, né? Uma vez que existem muitas reações e, a depender, né, como a gente trabalha com modificação estrutural, né, de substâncias orgânicas, a depender da necessidade, por exemplo, de substituir um grupo por outro ou construir uma nova estrutura, a depender do que a gente faz, a gente usa uma metodologia diferente. Tudo isso baseado no quê? Na química orgânica básica. Reações de adição, né, a grupos carbonilas, reações de substituição, né, de certos grupos, reações de substituição aromática, ou seja, todos aqueles princípios básicos que o estudante de graduação vê na Química Orgânica e na Química Orgânica 2, eles vão estar associados aqui, obviamente, nas metodologias que a gente costuma usar aqui como protocolo, né, para síntese. Associado a isso, a gente também tem metodologias de caracterização, que aí a gente vê as espectroscopia, né, e também a parte de cromatografia, de separação de substâncias, que a gente vê na análise de instrumentação. E ainda, né, outras tantas, né, a gente faz uma associação aqui no nosso laboratório, como a gente trabalha com química medicinal, a gente trabalha bastante na perspectiva da bioquímica, né, de avaliação, de entender a complexidade de um alvo biológico, coisas desse tipo, tá? Repete a segunda pergunta. Então, nós tivemos aqui já alguns resultados, então a gente vem trabalhando com síntese há muitos anos, né? Aqui na UFAL desde 2009, então a gente já trabalha com cumarinas e naftoquinonas há pelo menos 5 ou 6 anos, tá? Aqui nesse laboratório, tá? Então, os principais resultados, eu vou elencar o que eu considero em ordem por mais significância, tá?
Atualmente nós temos alguns trabalhos publicados, né, nessas 3 vertentes de pesquisa, seja a parte de doença de Chagas, seja a parte de cicatrização, seja a parte de fator de proteção solar e inibição da enzima tirosinase. Então a gente tem alguns artigos, mas mais importante do que esses artigos publicados, que estão disponíveis na literatura e são publicados em revistas de alto impacto, é o fato desses artigos terem sido publicados com estudantes de graduação, né? A maior parte desses estudantes que, né, fazem parte do grupo de pesquisadores contidos nesses artigos foram alunos aqui do laboratório desde que estavam na graduação. Hoje já temos alunos que estão cursando mestrado, cursando doutorado, já doutores, né? A gente tem, por exemplo, o Ari Guimarães, que recentemente defendeu o seu doutorado. Ele começou na iniciação científica aqui, né? Está trabalhando já com várias metodologias semelhantes às nossas aqui, coisas diferentes, então ele já deu um salto para aprender coisas novas. Fabrícia também, que não fez doutorado aqui na UFAL, mas fez o doutorado na UFBA, tá? Então a gente tem vários doutorandos e doutores, né, que começaram aqui os seus primeiros passos metodológicos na síntese, na caracterização, na exploração de atividade biológica no laboratório, aqui na graduação, tá? Então isso é importante para perceber que a gente aqui consegue, dentro de um trabalho, né, que é relativamente simples, mas ele é eficiente para a formação de recursos humanos e ele também é eficiente para a produção científica, seja do aluno, seja do professor, tá? Do ponto de vista de uma aplicação prática com os resultados aqui, o que a gente pode esperar? Tá. A gente espera o seguinte: inicialmente a gente trabalha com pesquisa básica, né? E como a gente trabalha com pesquisa básica de desenvolvimento de substâncias que têm potencial aplicação biológica, não dá para esperar um resultado imediato. A menos que a gente estivesse trabalhando com um produto natural e que isso se transformasse num fitoterápico, a gente teria um resultado mais rápido, mas aqui a gente trabalha com síntese. Então, após, né, todos os protocolos de síntese, caracterização, né, e verificação da toxicidade dos produtos terem sido feitos, a gente precisa pensar em ensaios, né, posteriores. Esses ensaios muitas vezes envolvem animais, né, e isso envolve comitê de ética. Esses ensaios muitas vezes, se forem para frente, né, nessa perspectiva, envolvem humanos, grupos de humanos, ensaios em fase 1, fase 2, fase 3. Então a gente espera, por exemplo, ter um produto, né, mas esse produto não pode ser esperado em curto prazo, ele pode ser esperado em médio e longo prazo, né? Para nós, né, se a gente consegue criar uma substância líder ou uma substância interessante, automaticamente a gente pode fazer uma patente, tá? E aí, eventualmente, uma indústria química ou o setor privado, ele pode investir, né, nessa patente e aí desenvolver, de fato, o produto que a gente imagina desenvolver, certo? Para a realização da pesquisa, do trabalho em si, quais dificuldades tem enfrentado ou limitações? Sim, a gente tem algumas, né? Primeira das nossas limitações sempre é uma questão estrutural, ou seja, a infraestrutura do campus, muito embora ela já tenha melhorado ao longo dos anos, ela ainda, né, está um bocadinho aquém daquilo que a gente necessitava para desenvolver um trabalho, vamos dizer assim, autônomo do ponto de vista de caracterização dos materiais. A síntese a gente consegue fazer bem e a purificação também a gente consegue trabalhar bem. No entanto, a parte de caracterização, né, a gente precisa de alguns equipamentos que não estão em pleno funcionamento na nossa central analítica. Então, esse é um problema ou esse é um gargalo. Como a gente contorna esse gargalo? A gente contorna esse gargalo, né, associando-se a parceiros ou buscando novos institutos ou novas parcerias com outros grupos de pesquisa que têm equipamentos em funcionamento e a gente consegue, né, de certa maneira, driblar um pouco essas dificuldades, né? Mas as principais dificuldades que eu vou pontuar é o quê? A gente teve problemas de infraestrutura, né, que vão se resolvendo, ou eu espero que se resolvam ao longo do tempo, e problema de investimento. Às vezes a gente tem poucos editais, eu entendo que a gente tem poucos editais, muitas vezes, que contemplem só pesquisa no interior, tá? E isso, às vezes, também dificulta um pouco para o pesquisador que tem uma estrutura menor conseguir captar recurso para desenvolver sua pesquisa.
Tá? Outro problema é que a gente precisava de um programa de pós-graduação. Isso está sendo pensado, né? E eu espero que em breve a gente tenha novidade e possa ter um programa de pós-graduação para vocês, além de fazer iniciação científica aqui, poderem finalmente continuar os estudos na pós-graduação, no mestrado e, quiçá, no doutorado. Se houvesse uma coisa que vocês gostariam que as pessoas lembrassem da sua pesquisa, o que seria essa coisa? Eu acho que a coisa mais importante que qualquer pesquisador e qualquer orientador de projeto de pesquisa, ele pode querer do seu projeto, para além dos produtos gerados, da tecnologia gerada, eu imagino que o mais importante que a gente faça aqui é formar recursos humanos. Tá? Eu penso que, assim, se a gente consegue despertar a vocação científica, né, de jovens, a gente garante que a ciência tenha continuidade e a ciência tenha futuro no nosso país, né? Daqui a um tempo eu vou me aposentar, né? Então imagina que se eu não conseguir desenvolver vocação científica, né, nos outros alunos, ou não tivesse conseguido desenvolver vocação científica nos outros alunos, certamente não haveria ninguém para preencher esse lugar. Então acho que o que eu gostaria de ser lembrado em relação à minha pesquisa é o número de pessoas que eu consegui despertar vocação, finalmente, para que essas pessoas consigam ir para frente, para o mestrado, para o doutorado, para o pós-doc, e possam voltar para a instituição, para virar professor também, né? Eu não posso deixar de citar isso, que a gente tem um exemplo aqui no campus Arapiraca, vocês conhecem muito bem, que é a professora Thaísa, né? E que, de certa maneira, né, é fruto da casa, né? Então, ou seja, a professora conseguiu se formar, continuar seus estudos em Maceió e regressar para o UFAL como professora. Então eu acho que isso é importante, é o nosso papel de formação de recurso humano aqui no campus, na graduação, e o IQB, que é onde ela fez a pós-graduação, finalmente conseguiu, né, despertar, continuar despertando essa vocação científica. Então eu acho que é o maior legado que a gente tem, né? Despertar a vocação científica nas novas gerações. Eu acho que é isso, basicamente. Palavras finais, professora. Agradeço a oportunidade, agradeço ao PET Química, né, pela oportunidade de mostrar nosso trabalho, mostrar nosso laboratório. Vou dizer o seguinte, que quem tiver interesse em trabalhar com a pesquisa em Química Orgânica, né, pode vir nos procurar, né, que assim como foi possível para outros alunos, de repente você pode gostar da pesquisa por aqui, né, e ficar por aqui e se desenvolver na Química Orgânica. É isso.